Pai do Senhor, meus amados, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam em segurança. Hoje, infelizmente, nós não vamos nos reunir, hoje nós não vamos nos ajuntar aqui em casa para darmos continuidade aos nossos estudos, ao nosso encontro de jovens, ao nosso encontro semanal. Dessa vez não é por opção ou de uma outra situação que estejamos vivendo, ou provas de que vocês estejam enfrentando, ou outros eventos que estejam acontecendo. Hoje nós estamos aqui um tanto presos, vamos dizer assim, por conta dessa situação que estamos vivendo. Tem-se muito falado, há um acúmulo de muitas informações, mas também a desinformação também ela é muito grande, porque a dimensão do que está acontecendo, de fato a gente não consegue compreender. Mas se é que a gente pode entender toda essa situação que está acontecendo, algo de bom pode ser retirado em cima disso. Mas para isso precisa-se entender a situação, precisa-se também renunciar a certas coisas e precisa também querer mudar diante de situações como essa. Eu não tenho a menor dúvida do que eu vou dizer a vocês agora. Há uma certa pedagogia na permissão do Senhor no que está acontecendo nesses momentos. Eu sempre disse aqui e em outros lugares, quando a gente conversa, bate papo, que apesar de toda essa tecnologia que vivemos hoje, de toda essa globalização, uma situação que ocorreu lá do outro lado do mundo, de imediato ela já nos afeta, ou com pouco tempo ela já vem atingir as nossas vidas. Isso aí é algo que antes não se imaginava jamais que isso fosse acontecer. Entendemos que com toda essa tecnologia, com todo esse nível de conhecimento, é claro que houve um avanço, é claro que houve uma grande melhoria na vida das pessoas. É claro que isso encurtou distâncias. É claro que nós podemos estar conversando exatamente agora, como estamos fazendo. Eu gravo um vídeo, envio para vocês e depois vocês, em outros canais, emitem suas opiniões, trocamos ideias. É claro que isso é tudo maravilhoso. Mas, amados irmãos, tem algo que Deus não abre mão, que se chama relacionamento. Relacionamento verdadeiro entre as pessoas. Tem algo que Deus não abre mão, que foi para isso que Ele criou, é o relacionamento dentro de casa, na sua família. E infelizmente, com toda essa tecnologia, com toda essa globalização, com todo esse encurtamento de distâncias, o que de fato tem ocorrido é que as pessoas estão mais distantes umas das outras. Agora, de maneira extremamente estranha, com uma situação como essa, onde se obrigou um distanciamento social, que levou a um isolamento social, e muitas pessoas estão em suas casas, obrigadas a ficar em suas casas, apesar de terem nas mãos seus celulares, todas as suas mídias sociais funcionando aí, vídeo para cima e para baixo. Há uma oportunidade fantástica, uma oportunidade tremenda, em que a gente pode, de fato, perceber que Deus permitiu que nós dessemos um freio de arrumação. O mundo estava encaminhando numa loucura desordenada, uma situação completamente, atípica. Isso é a minha opinião, minha percepção. Como pai, mas também como pastor, eu consigo perceber essas situações em casa, na igreja e por onde a gente anda. As pessoas, muitas vezes, em lugares que nós estão sentadas nas suas mesas em restaurantes, mas cada um lá no seu aparelho celular, 2, 3, 4 pessoas da mesma casa ou em família, e elas não estão dialogando, não estão conversando, estão ali de corpo físico, mas não estão de mente, estão afastadas umas das outras e se limitam a trocar sim, não, isso, aquilo, outro, quando muito. Isso tem isolado as pessoas em seus quartos. Antigamente as pessoas não tinham dinheiro para comprar uma televisão e era uma televisão só, num lugar só. Mas hoje cada um com seu celular e sua mídia social tem uma televisão dentro de casa, no banheiro, na sala, na rua, onde quer que esteja, dentro das salas de aula, no carro. Isso é algo que a gente tem percebido que isso tem afastado as pessoas, mas Deus tem colocado a sua mão sobre isso, porque Ele tem misericórdia de cada um de nós. Sabe? Essa correria que a gente tem vivido tem afastado os relacionamentos sadios que a gente tem buscado viver. E eu louvo a Deus porque nossos encontros têm permitido com que haja exatamente esse tipo de relacionamento. Não é somente, embora seja a prioridade de estudar a palavra de Deus, mas é criar relacionamentos sadios, fortes, em que nós possamos ser
testemunhos de que isso é possível acontecer, sabe? As amizades, amados irmãos, têm desaparecido em função disso. Poucos são os grupos que verdadeiramente se mantêm unidos com amizade verdadeira. E isso é algo que eu não posso deixar de compreender, que Deus colocou sua mão neste mundo do jeito que está. As pessoas têm perdido o seu amor uns pelos outros. Amados irmãos, a palavra de Deus diz de maneira clara que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Esfriará porque dentro de si vai haver simplesmente o desejo de satisfazer as suas próprias necessidades, os seus próprios anseios. Cada vez vai haver mais um isolamento entre as pessoas nos seus mundinhos, e aquele que adentrar nas suas fronteiras, aquele que adentrar nos seus limites, será visto como inimigo, e cada um não vai querer isso. Quantas e quantas pessoas estão por aí afora vivendo de maneira entristecida, e aí, num momento como esse, estão desesperados muitas vezes dentro de casa e não estão percebendo aquilo que Deus, de uma maneira maravilhosa, tem proporcionado, que é haver dentro da sua família, dentro do seu lar, uma oportunidade de um retorno ao diálogo. É ali no berço, é ali no início, é ali onde Deus criou toda a história, é ali onde Deus deu exatamente a sua mão poderosa para dizer, olha, aqui é o começo de todas as coisas, a família, que temos a oportunidade de resgatar valores que já foram perdidos há algum tempo. Perdidos, mas não desaparecidos. Se cavarmos direitinho, se fizermos a nossa arqueologia espiritual, nós iremos buscar esses valores que estão ali. Eu li um texto aqui de mensagens para a família, do pastor Hernando Dias Lopes, que é algo fantástico, é algo maravilhoso que ele fala. E é algo que eu também tento colocar isso em casa, e é onde as pessoas eu conheço, converso. O título dessa mensagem, que são mensagens curtinhas, ele coloca, eu queria ler algumas coisas para vocês no dia de hoje, para que vocês não ficassem sem algo de nossa parte. Ele começa com um texto bíblico que se encontra lá em João capítulo 15, versículo 13. Quando Jesus diz, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amados irmãos, ele começa dizendo que os nossos melhores amigos devem estar em casa. Os nossos melhores amigos não estão na rua. Os nossos melhores amigos não estão em bares. Os nossos melhores amigos não estão em colégios. Os nossos melhores amigos não estão aqui quando vocês se reúnem. Os seus melhores amigos estão em casa quando vocês estão reunidos. É em casa que deve se enaltecer e exercer aquilo que Deus deu de primazia na vida das pessoas, que é o seu amor familiar, a sua união lá no berço. Eu sei que muitos lares estão arranhados, estão estragados por tantas coisas. Eu sei disso. É uma verdade que isso vem acontecendo, e eu, como pastor, eu tenho percebido essas coisas quando converso com muitos de vocês. Mas, amados irmãos, diz aqui o texto do pastor Hernando Dias Lopes, nossos amigos mais achegados sempre devem ser os membros da nossa própria família. Infelizmente, escasseiam-se os exemplos nobres da verdadeira amizade. Nem todas as pessoas que desfrutam de nossa amizade são verdadeiros amigos. E aí ele continua dizendo, olha, na própria palavra de Deus, há pessoas dentro de sua própria casa, há pessoas ao seu redor, pessoas bem próximas, que não são verdadeiros amigos. Ele cita o exemplo de Jonadab, que era sobrinho de Davi, mas que deu um perverso conselho a Aminon, que era o filho mais velho do rei, e a influência perversa de Jonadab trouxe grandes tragédias para a família de Davi. São amigos nocivos que muitas vezes, com seus conselhos, com seus posicionamentos, na verdade se convertem em agentes da morte, e não aqueles agentes de união, agentes de vida. E aí, a gente trazendo um pouco da nossa realidade para o mundo mais atual, tem muitas pessoas que acham que são meus amigos, que estão lá nos bares, estão nas festas, estão nos encontros do nossos dia a dia, na escola, e nem sempre é assim. São muitas vezes amigos que só tem, sabe, palavras negativas, só tem situações para trazerem angústia ao nosso coração. Verdadeiros amigos são aqueles, como diz a palavra lá no livro de Provérbios, e exatamente 17, quando ele diz, o amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade ele se torna mais do que um amigo, ele se torna nosso irmão. Amigos verdadeiros é aquele que quando a coisa aperta, quando o cinto aperta, quando a situação se complica, está lá junto conosco.
Amigo é esse que verdadeiramente, independente do que estejamos vivendo, se momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de fartura, momentos de escassez, eles estão presentes. É aquilo que a Bíblia diz: se alegra com o nosso sorriso, com a nossa alegria, mas também chora com as nossas lágrimas, com as nossas tristezas. Sabe, amados, a família é um canteiro que a gente deve cultivar essa amizade. Deus, através dessa situação que estamos vivendo em pleno medo de ir lá para fora por causa desse vírus que está aí, Deus tem dado a oportunidade para que nós, na nossa família, substituamos um pouco essas mídias sociais, esse afastamento, para haver um maior diálogo. Eu não estou dizendo que isso verdadeiramente vai acontecer, eu estou dizendo que as pessoas têm a oportunidade de reconhecer Deus colocando mais uma ferramenta na mão para que a gente possa crescer, para que a gente possa melhorar. A família é um canteiro divino, diz o pastor, onde devemos cultivar amizade verdadeira. Quer ver um exemplo? E aí ele cita a amizade, a devoção de Ruth e a sua sogra chamada Noemi, que eram viúvas, pobres, estrangeiras, e Noemi idosa também, mas Ruth se apega a ela de uma maneira extremamente íntima. E é aí que Deus coloca a sua mão poderosa e Deus reconhece aquela amizade, e desse relacionamento fortalecido, desse relacionamento divino que ocorreu ali, fazem uma jornada de vitória. E aí lembra que Ruth se tornou a avó do rei Davi. E lembre-se, ancestral do Messias, ancestral de Jesus. A família precisa ser lugar de encorajamento para os fracos e de ânimo para os abatidos. A família é o hospital de recuperação para os doentes e o campo de treinamento para os grandes embates da vida. Amados irmãos, nós somos aceitos na nossa família não pelo que nós fazemos, nós somos aceitos porque fomos inseridos ali. É lógico que as pessoas hoje não estão fazendo o seu papel, e muitas vezes, em muitos lugares. Muitos pais não estão exercendo o seu papel de pais, mas também muitos filhos não estão honrando seus pais como deveriam honrar. Hoje, nesse dia de hoje, dia sábado, dia 21 de março, seria o nosso primeiro encontro temático, cujo tema, amados queridos filhos, seriam exatamente honrando os pais. Mas isso não está cancelado, isso está só adiado. Nós vamos tratar desse assunto aqui. Quando é que nós devemos honrar nossos pais? Somente quando eles são dignos de honra aos nossos olhos? Ou esse mandamento, ele simplesmente é um mandamento e não tem nele um si, um porém, alguns condicionantes? Como é que a gente trata essa questão? Como é que nós podemos dizer que nós devemos honrar nossos pais se aos nossos olhos ou se seus comportamentos conhecidos não são dignos de honra? E aí, como fazemos isso? Como fazemos isso? Será que Deus está esperando que a gente honre, que a gente cultive amor, que a gente cultive amizade e carinho em nossos lares, em nossas famílias, com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os outros familiares, seja eles quais forem, somente se eles forem dignos e forem merecedores disso? Será que é assim? Sabe, amado, a vida seria cinzenta sem verdadeiras amizades, continua o texto. Não fomos criados para a solidão. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E como imagem e semelhança, um dos fatores que Deus nos colocou é um Deus que se relaciona com a sua criação, com seus filhos. E Ele quer que nós nos relacionemos uns com os outros. Filhos com seus pais, pais com seus filhos, irmãos, avós, primos, tios, amigos verdadeiros. Deus quer esse relacionamento entre nós. É na família que nós aprendemos a suportar uns aos outros. É na família que nós cultivamos. Nós só podemos ser lá fora aquilo que a gente muitas vezes aprende dentro de casa. E mais uma vez eu volto a dizer, eu sei que não temos aprendido muitas vezes coisas boas dentro de casa. Sabe, meus queridos, é hora de imitarmos a Cristo nesse momento. Uma das coisas que o Senhor mais falou era que o amor deveria ser aquilo que nos diferencia. O amor é aquilo que o Senhor vai falar na sua palavra, no Evangelho, em que nós seremos conhecidos como seus discípulos, nós seremos conhecidos como verdadeiros seguidores, se nós amarmos uns aos outros, se nós dissermos ao mundo que nós amamos uns aos outros. Sabe? Jesus diz assim, olha, vocês querem ser meus seguidores? Vocês serão meus seguidores. E vocês serão conhecidos como meus discípulos, se amarem uns aos outros.
É na família que a gente começa a exercer esse primeiro e maior mandamento. Primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao outro como a si mesmo. Esse resumo que Jesus fez da lei, se é que eu posso chamar de resumo, ele sintetiza tudo aquilo que o Senhor deu ao longo de toda a sua história, desde a criação até os dias de hoje. Aqueles 10 mandamentos, os 4 mandamentos, se não me engano, que há um relacionamento vertical, há um grande relacionamento do homem para com Deus, e os outros 6, o relacionamento do homem para com o homem, eles são sintetizados de uma maneira fabulosa, de uma maneira poderosa, quando Jesus diz: olha, eu vou dizer a vocês qual é o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas tem um outro semelhante: amar um ao outro, sem separação, sem soberba, sem interesses, sem discriminações. Amados irmãos, esse período que o Senhor tem dado nesses últimos tempos no mundo inteiro, apesar de todo esse desespero, apesar de toda essa situação que está ocorrendo, que ela é terrível, e não há outra explicação, ela é fruto do pecado. Eu já ensinei isso a vocês, eu já disse isso é fruto do pecado. Não haveria nada disso se lá atrás, há muito tempo atrás, não tivesse entrado o pecado no mundo e estragado essa relação e essa intimidade de Deus para com o homem, do homem para com Deus. E como diz a sua palavra, por conta do pecado, toda a criação, todo mundo geme como sendo dores de parto. São dores nas entranhas, a natureza está gemendo, as coisas estão acontecendo, e Deus, com sua mão poderosa, tem permitido. Não é a primeira vez, ao longo da história, se você olhar, Deus tem feito isso com as pessoas. Deus tem feito isso com todos nos seus momentos. E por quê? Porque Ele não quer simplesmente estalar o dedo e acabar com toda a história. Deus quer dar oportunidade para aqueles que o reconhecem como o Senhor, como Deus, de se voltarem para Ele. A palavra de Deus diz que nós não devemos temer aquele que toca no nosso corpo. A palavra de Deus diz que devemos temer aquele que pode lançar o nosso corpo e nossa alma no inferno. O vírus pode atacar qualquer um. Não é porque somos cristãos ou não cristãos, crentes ou não, que estamos isentos disso. O Senhor mesmo diz isso para nós lá em João capítulo 16, versículo 33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitos apregoam por aí que se nós estamos passando por problemas é porque estamos em pecado e não temos uma relação mais sincera e real com Deus. Isso não é bíblico. Isso não está certo. O que dizer ao longo de toda essa história em que a gente vê homens e mulheres de Deus passando por dificuldades? Então todos aqueles homens e mulheres heróis do Senhor que foram tragados por aquelas bestas feras lá naquelas arenas, todos aqueles que foram perseguidos e mortos pelo nome de Cristo, todos aqueles ali estavam sem um relacionamento. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que são verdadeiros heróis da fé. Todos aqueles que foram homens e mulheres doados de coração, Senhor, mas não tiveram vidas fáceis, tiveram vidas de dificuldade. O que dizer do apóstolo Paulo quando Deus dá a ele uma visão maravilhosa e simplesmente ele, para que não se ensoberbecesse, para que ele não deixasse vir à tona uma característica humana, Deus coloca na ele um espinho na carne, algo que não se sabe o que é, mas por 3 vezes ele roga ao Senhor que o tire, mas Deus responde: não, porque a minha graça te basta. O que dizer de todos aqueles outros que foram perseguidos? O que dizer de Estevão, apedrejado? O que dizer? Então todos eles deixaram de ter relacionamento e intimidade e proteção da mão de Deus? Não, porque a gente não tem que temer quem tira a nossa vida física, nós temos que temer aquele que pode lançar a gente no inferno. E quem é esse? O único, somente Deus. Deus tem dado a oportunidade nesses dias de hoje de rever nossos relacionamentos com os nossos irmãos, sejam eles irmãos em Cristo, sejam eles do mundo, sem divisão religiosa. Sabe, amados, a gente tem que aprender a ler os sinais das coisas que Deus tem nos dado. É fácil? Não é fácil, mas é necessário. É necessário porque estamos vivendo dias difíceis em que tem se anunciado aí por diversos meios, o Senhor tem mostrado que Ele está voltando, Ele está às portas. E Ele quer reatar
em nossos lares, em nossas famílias, na sociedade, o amor. E aí é uma coisa que eu costumo dizer, que há uma estratégia do diabo em querer destruir as famílias. Porque no momento em que ele destrói as famílias, ele destrói a sociedade e, consequentemente, destrói a igreja. Porque famílias fragilizadas, famílias esfaceladas, famílias quebradas, não conseguirão dar bom testemunho lá fora. E é só você olhar lá fora como está. É só você olhar as coisas que estão acontecendo lá no mundo. É só você olhar as coisas que estão aí veiculadas todos os dias em nossas vidas. Deus hoje, nesse momento, em pleno século XXI, dia 21 de março de 2020, Ele tem dado a oportunidade para que nós possamos, mais uma vez, rever como estamos andando uns com os outros. Sabe? E eu vou repetir a palavra que o Senhor disse. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Em casa, nas famílias, ali está o verdadeiro berço da maior amizade que deve existir, pais e filhos. Se conseguirmos vencer os obstáculos e essas dificuldades que nos têm separado uns dos outros, nós com certeza começaremos a dar bons testemunhos lá fora. Queridos, o coronavírus ou qualquer outro vírus ou qualquer outra forma de se ceifar a vida pode vir sobre nós, não há problema. Porque há algo maravilhoso esperando para quem for perseverante e fiel ao Senhor. Aquele que perseverar, aquele que buscar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu único suficiente Salvador, vai poder desfrutar de delícias, de coisas maravilhosas que estão sendo preparadas. A palavra de Deus diz que nós não somos merecedores de nada, é pura graça, é por amor. E aí, por não sermos merecedores, e não há nada nessa terra que faça com que, através dos nossos esforços próprios, nossa própria justiça e merecimento aos nossos olhos, nada vai adiantar. Diz a palavra do Senhor que é por graça, que Ele nos dá porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos dá a oportunidade porque Ele diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou ao entendimento do homem as coisas que Deus tem preparado. E a maior delas é nos dar a salvação, ainda assim, quando não seríamos merecedores. A Ele só está pedindo uma única coisa. João capítulo 1, versículo 12. Eu já disse isso a vocês. Jesus veio para o mundo, veio para os seus serem os precursores e os anunciadores das boas novas. Mas quando Ele veio, esses seus não o receberam, esses seus o rejeitaram. Mas, diz a palavra no versículo 12 de João 1, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meus amados filhos, meus queridos irmãos, é uma oportunidade de ouro de refazermos análises mentais, análises reais, íntimas de nosso proceder de vida. É tempo de pedirmos perdão. É tempo de reconciliação com o Senhor. É tempo de crescermos diante de Deus. Mas é tempo também de estreitarmos nossos relacionamentos. Deus deu uma oportunidade de, ao ficarmos num isolamento social, a gente possa ter uma confraternização familiar e deixar o amor de Cristo florescer em nosso meio. Deus abençoe e que nós possamos crescer em Cristo. Amém. Amém.